Vamos fechar os olhos, fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento do qual estamos reunidos, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que sonda mentes e que sonda corações, que o Senhor possa abrir os nossos corações para receber o que nós viemos trazer, Senhor. Para que de fato, Senhor, haja a diferença por onde formos, Deus. Pai, o Senhor já está aqui neste lugar. O Senhor é soberano sobre cada vida aqui. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, fazer a Tua obra em cada vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abra os nossos corações, Deus, para que nós possamos Te conhecer cada vez mais, dar passos mais longes contigo, Senhor, na intimidade com o Senhor, porque para a intimidade contigo nós fomos criados. Nós Te louvamos e agradecemos a Ti por este momento, Senhor, e que o Senhor e a Sua soberana vontade venha reinar aqui neste lugar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria para nós. Amém. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Eu falei de manhã, vou falar hoje de novo, né? Agora à noite de novo. Quando eu vi o nome da igreja, Igreja Restauração, né, Igreja da Restauração, não tinha lugar melhor para estarmos neste dia, nesta noite, porque o nosso casamento foi restaurado por Deus. Nós temos um testemunho muito lindo de restauração do que o Senhor fez em nós. E aqui, nesta igreja, é a primeira vez que nós estamos juntos, ministrando juntos. Então, quando nós vimos o nome da igreja, a gente viu que nada é por acaso. Que aqui o Senhor está selando a restauração que Ele fez em nós e também nos enviando para nos usar como instrumento para também restaurar lares, famílias, casas, vidas, pessoas. Então, aqui é um lugar onde de repente está começando algo lindo que Deus está fazendo e vai começar a fazer através de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Amém? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Até aqui. Esse versículo ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que a imagem e semelhança dele, Ele criou o ser humano. Quem é ser humano aqui? Amém? Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus te criou à imagem e semelhança dele. E isso é muito forte, né? Porque Deus nos criou à imagem e semelhança. Mas é engraçado como muitas vezes a gente não leva isso em consideração. A gente leva mais em consideração as nossas limitações, os nossos defeitos, aquilo que não somos, do que essa verdade, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, eu vejo que tem duas identidades para nós. Nós temos duas identidades. A identidade de quando a gente aceita Jesus, que é a identidade de filhos, né? O Senhor nos faz filhos através de Jesus. Então, nós temos a identidade de filhos e filhas de Deus, mas nós também temos a identidade da criação. A identidade do qual Deus nos criou. E a identidade do qual Deus nos criou é essa, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos essa identidade. Na nossa essência, na nossa personalidade, naquilo que nós somos, nós temos essa identidade semelhante ao Deus que
nos criou. E muitas vezes a gente pode se olhar e não ver. Mas aqui, com tudo que a gente vai passar nesta noite, vai ficar bem claro para vocês qual é a porção de Deus que vocês têm. Porque nessa imagem e semelhança de Deus, Ele colocou uma porção dele dentro de cada um de nós. Eu e você, nós temos uma porção de Deus dentro de nós. E quando a gente se olha e se rejeita, quando a gente se olha e não se aceita, a gente está rejeitando aquela porção de Deus que Ele colocou em nós. Porque está na palavra que nós somos imagem e semelhança. Então existe uma porção de Deus dentro de cada um de nós. E quando eu me rejeito, eu estou rejeitando a porção de Deus que Ele colocou em mim. E quando eu não consigo enxergar a porção de Deus que Ele colocou em mim, eu também deixo de abençoar a vida das pessoas com essa porção de Deus que está em mim. E muitas vezes eu posso até mesmo não ver a porção de Deus que está no outro. Se eu muitas vezes olho para o outro, olhando para os defeitos, com crítica, com olhar de julgamento, eu também estou deixando de ver no outro a porção de Deus que existe nele. E aí, um não abençoa a vida do outro, um não reconhece a porção de Deus que está na vida do outro, porque são porções diferentes. Para cada um de nós, Ele deu numa dose, para cada um de nós, Ele deu de um jeito diferente, para que a gente possa ser corpo, para que a gente possa se complementar, ser unidos. Mas todos nós, embora seja porções diferentes, o Senhor colocou uma porção dele em cada um de nós. E ainda que essa porção seja diferente, nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus, porque cada perfil comportamental tem características que demonstram a essência daquele que nos criou. Cada perfil comportamental tem características que demonstram a essência, a personalidade de Deus em nós, para que nós possamos de fato ser corpo, unidos na graça, no amor, na plenitude, para que aqui na terra nós possamos manifestar o reino. Agora o Jefferson vai explicar para vocês como que é os perfis comportamentais, para vocês entenderem. E vai ser uma noite muito, muito maravilhosa, eu creio. Eu já estou sentindo Deus nesse lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Lá em Oséias 4:6, está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui nesta noite pelo conhecimento e também pela fé. Porque muitas vezes é a fé que nos dá acesso a colocar em prática esse conhecimento, não é? Muitas vezes é. Então, nesta noite, a gente vai ter acesso ao conhecimento e também à fé, à sabedoria e ao Espírito Santo. Porque assim como nós cantamos que conhecimento sem amor, ele não vale nada. Então aqui, o desejo do nosso coração é que a gente transborde em conhecimento, mas também em amor, também em graça, também em sabedoria. E quando no versículo de Oséias fala que o povo perece, o povo se perde. O povo se perde por falta de conhecimento. Porque muitas vezes a direção, a orientação que nós precisamos vem do conhecimento, está no conhecimento. No conhecimento da palavra de Deus, que é a palavra que rege todas as coisas, todo o universo, toda a nossa vida. Mas também outros conhecimentos, como de perfil comportamental que a gente vai falar aqui, que também é baseado na Bíblia, o perfil comportamental. E na verdade, todo conhecimento é baseado na Bíblia. É que o homem tira da Bíblia, ele interpreta conforme as crenças dele, ele interpreta conforme o entendimento dele, e aí ele usa a sabedoria e o dom de inteligência que Deus deu para ele, e aí ele cria algo como que a gente vai apresentar aqui. Mas tudo no universo vem daquele que criou todas as coisas. Amém? Amém.
É minha vez agora? É você, meu amor. Boa noite, igreja. E o que é legal disso aí que ela falou, né? De que um povo sem conhecimento perece. Pensa num cara chato. Esse cara chato era eu. E pensa numa mulher de fé. Essa mulher de fé é ela. E eu era o cara chato que ia pro culto, parava lá no fundo e ficava, né, quieto no canto lá, só. E todo mundo cantava, batia palma lá. E eu olhava em volta, falava assim, tem alguma coisa muito errada aqui, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo lá na frente, tem um monte de gente chorando, e não sei se eles estão entendendo alguma coisa também, mas estão chorando. Falei, tá. E eu, por não acreditar muito, eu sempre estudei muito. Mas graças à fé da minha esposa, eu comecei a entender tudo isso. O Senhor é fiel, amém? Glória a Deus. E tudo isso que eu vou trazer para vocês hoje é base de muito estudo, tá? É ciência. Só que tudo isso que eu vou trazer para vocês, que é estudo e é ciência, está na Bíblia também. Então, para tudo que eu disser aqui, eu tenho embasamento teológico e embasamento científico. Então, se tiver algum chato aí no meio como eu era, seja bem-vindo. Hoje vai fazer muito sentido, muita coisa que você vive em casa. E quem estava na rede de casais aí, levanta a mão. Eu estava comentando com o pastor e falei assim, nossa, muitas vezes quando eu fui para encontro de casal com ela, aí o pastor lá em cima falava assim, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha com amor. E eu olhava para ela assim, que vontade de enforcar ela. Olha, perdoa. Se o senhor soubesse tudo que eu estou passando aqui, é ou não é? Eu sei que é. Eu já tive nesse papel também. E aí muitas vezes o pastor, quem está lá em cima, está falando coisas positivas, só que a relação já está tão desgastada, a relação ela já está tão tensa, que eu não consigo olhar para o outro sem julgamento. E eu me torno juiz. E eu olho para o outro e qualquer coisa que aconteça, eu aponto e falo, você não fez isso porque você não quis, você fez aquele negócio porque você está pensando naquela outra coisa, você... E não tem nada a ver. Mas como aqui, todo mundo, né, já está na igreja, já conhece a Deus, ninguém mais passa por isso, não é? Profetiza, dá uma sorte. E eu quero começar com uma frase que eu acredito que muita gente já ouviu. Quem conhece a regra de ouro aí? Como é que é a frase da regra de ouro? Não, ao pé da letra, eu vou descer, tá? Eu não aguento, eu quero ficar no meio aí. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso aqui, tá certo ou tá errado? Nossa, isso aqui dá um problema. Sabe por quê? Tem nada certo aí. Essa frase tem algum erro? Na verdade, eu falo que essa frase é o erro. Sabe por quê? Se você tratar as outras pessoas como você gostaria de ser tratado, provavelmente você esteja ofendendo alguém com algo que seja bom para você. E no decorrer do que eu vou falar aqui vai ficar muito claro isso. Sabe por quê? Todo mundo é diferente. E quem já ouviu falar aí naquela teoria dos humores? Ou dos temperamentos? Sanguíneo, colérico, fleumático, sabe? Essa. É muito comum se falar dessa teoria nas igrejas. E funciona? Funciona. Tem fundamento? Sim. E quem inventou isso foi um cara chamado Galeno. Ele é considerado o pai da medicina. E ele foi a primeira pessoa que falou assim, não, peraí, o que rege o comportamento humano está dentro, não está fora. Porque até então acreditava-se que o que regia o comportamento humano era o lugar onde as pessoas viviam. Então a pessoa que vive na montanha, ela é mais guerreira, porque ela tem uma vida mais difícil, é mais seca, mais desafiador viver lá. Quem mora na beira da praia é mais tranquilo, são pessoas mais pacíficas. Quem mora nos campos verdejantes é mais cuidadoso, é mais paciente. E Galeno veio e falou assim, não, peraí, para tudo. Não pode ser isso. Porque o meio é produto do homem. Então, aquilo que rege o comportamento está dentro, não está fora.
Cada um tem uma essência. E ele desenvolveu essa teoria. Séculos depois, veio um psicólogo de Harvard, chamado William Moulton Marston. E sob uma encomenda do exército dos Estados Unidos, que tinha muito problema de comunicação, ele desenvolveu toda essa teoria e conseguiu encontrar 4 perfis básicos que regem o comportamento humano. E esses 4 perfis básicos nada mais é do que a forma como eu me comunico, que eu falo e que eu entendo. É como se fossem 4 idiomas diferentes. Então, todo mundo fala português? Aqui? Fala, né? É como se você estivesse falando português e outra pessoa que fala português não entendesse o que você fala. Porque existe um idioma que trata de comportamento, como eu falo e como eu entendo, independente do idioma. E vamos começar fazendo o seguinte, ó. Vamos dividir as pessoas em 2 grandes grupos. De um lado, vamos pegar lá na esquerda, quem tiver papel e caneta vai anotando, porque é bem legal. Então, desse lado de cá, na esquerda, vamos colocar pessoas que têm a necessidade de falar. E ó, é muito importante ficar atento a essa palavra. Tem a necessidade. Não é vontade, não é que ela gosta de falar. Ela precisa falar. Vem de dentro, sabe? Sabe aquela pessoa que chega no fim do dia, se ela não conversou com ninguém, ela fala sozinha? Você já viu gente conversando com a televisão? Já, eu sei que já. Tá passando um filme, tá passando uma novela, a pessoa tá falando na televisão, a pessoa tá falando junto. Fala assim, caramba, ela tem a necessidade de falar. E se ela não falar, começa a dar tremedeira. Você já viu cônjuge que trabalha, cada um trabalha em um lugar, chega em casa, um despenca a falar? Porque ele tem a necessidade. As pessoas que têm necessidade de falar, geralmente elas têm necessidade de influenciar. Influenciar lugares, ambientes, regras, situações. E elas fazem com que tudo seja feito da forma como elas gostariam que fosse. Porque a energia delas, aquilo que faz com que elas tenham disposição, está fora, não está dentro. Só que lá do lado direito, tem as pessoas que têm necessidade de se adequar. São as pessoas que são mais caladas, mais reservadas. E elas não precisam falar. Aquilo que rege a vida delas está dentro. E depois de um dia cansativo, elas não querem falar. Elas querem se recolher ao cantinho delas e refletirem sobre tudo o que aconteceu ao longo do dia. E aquela pessoa que não quer ficar falando. São pessoas que elas procuram se adequar a pessoas, lugares, normas, comportamentos. E geralmente elas perguntam muito para entender como é. E falam pouco. Será que vai ter conflito entre essas 2 pessoas? O que você acha? Sim ou não? Com certeza. Porque ó, as pessoas que estão daquele lado têm necessidade do que mesmo? Elas olham para aquelas que estão do outro lado e falam assim, você é muito demorado, você é muito enrolado, vai andar logo esse negócio, come logo. Ó, demora 1 ano para tomar um café, vamos, anda logo esse negócio. Vai, passa o carro logo, vai. Olha a vaga ali, para ali, para ali. Quem está do outro lado, olha para aquele e fala assim, calma, para que essa pressa? Como você é grosso, precisava falar assim? Até o jeito delas falarem é mais calmo, mais tranquilo. E quem tem do outro lado, você é muito mole, você é muito devagar, vamos, vai. A pessoa que está lá, para contar algo, ela começa a falar com detalhes. Ah, posso te falar uma coisa? Você não sabe o que aconteceu hoje. E ela começa a falar o dia dela nos mínimos detalhes desde a manhã. Quem está do outro lado fala assim, vai, resume. E aí, o que aconteceu no final? Ele não quer saber a história, ele quer o final. E aqui, já dá para começar a entender boa parte dos conflitos. Dá ou não dá? Dá. Só que isso aqui, pessoal, faz parte da essência humana. Você nasceu assim. Dá para mudar? Você consegue flexibilizar a intensidade disso, porque tem gente que fala demais. Depois a Dai vai falar um pouco sobre feridas emocionais, que é o que leva a pessoa para o extremo. Porque o que faz com que a vida seja saudável é o equilíbrio. Nem ao céu, nem ao mar, não é isso?
O equilíbrio vai trazer a parte saudável da vida. Só que muitas coisas acontecem que me levam para os extremos. Mas vamos deixar isso aqui mais divertido? Vamos considerar uma outra linha ali, ó. Vamos passar uma outra linha. E em cima são os indivíduos focados ou orientados a pessoas. Embaixo, pessoas que são orientadas a tarefas. Será que dá conflito entre aqueles de cima e os de baixo? Com certeza. Porque os de cima olham para baixo e falam assim: nossa, você é muito frio. Você não tem coração? Você não pensa nas pessoas? Você pensou em você? E os de baixo olham para cima e falam assim: você tem o coração muito mole. Todo mundo faz o que quer com você. Você não fala não para ninguém. E as pessoas fazem o que querem. E os de baixo olham para cima, achando que os de cima são muito moles. E os de cima olham para baixo, achando que os de baixo são muito duros. Dá conflito aí? Dá mais conflito ainda. E aqui a gente começa a entender que existem os 4 perfis, 4 tipos de se comunicar, 4 tipos de entender como as coisas funcionam, 4 tipos de pessoas, de formas de agir. Vamos pensar primeiro nessa aqui, ó, aquela pessoa que tem a necessidade de falar, de influenciar, só que ela é orientada a tarefas. Essa pessoa a gente vai chamar de dominante. Cada um deles vai ter uma corzinha. Fiquem atentos às cores, porque depois a gente vai dar exemplo de casais, relacionamentos entre pais e filhos. E o dominante tem 2 coisas que regem a vida dessa pessoa, que faz com que ela acorde pela manhã e viva o dia dela. Sabe o que é? Controle e resultado. São pessoas que gostam não, elas têm a necessidade de ter controle das coisas. Tudo que elas fazem é buscando resultado. Então, da hora que elas acordam até a hora que ela vai dormir, tudo para ela é hora, é demorado. São pessoas que são extremamente visionárias. E eu vou falar sempre 2 aspectos, um positivo e um negativo. Se essa pessoa estiver vivendo no perfil dela de forma saudável, ela vai ter características ótimas. Se ela estiver no extremo, ela vai ficar num modo que eu costumo chamar de sem noção. Você conhece alguém sem noção? O dominante, quando ele está no saudável, naquilo que ele tem de melhor, é aquela pessoa que tem uma visão que ninguém tem. E ele consegue olhar lá na frente e falar assim: vamos para lá que a gente vai chegar. E as pessoas falam assim: mas como é que você sabe? Eu falo assim: não sei, eu só sei que dá. Vamos comigo que a gente chega lá e vai acontecer. São pessoas que são voltadas para resultados rápidos. Não tem problemas com conflito, não tem problemas com imprevisto. Elas chegam. Como? Elas dão um jeito de chegar. Só que se essa pessoa estiver no extremo do perfil dela, pensa naquela pessoa agressiva. Agressivo, mandão, briguento. O dominante, quando ele é muito alto, ele ganha tudo no grito. Porque ele não tem problema com conflito. E ele quer ganhar as coisas na força. Você conhece alguém assim? Se essa pessoa não for você, você conhece alguém, né? Vamos pensar agora em alguém que ainda tem necessidade de influenciar, tá? Ele está aqui na esquerda, só que ele é orientado para pessoas. Ele quer influenciar, mas não as tarefas, e sim pessoas. Esse a gente vai chamar de influente. E o influente, ele é aquela pessoa divertida, alegre, entusiasmada. São pessoas extremamente otimistas, fazem amizade fácil com todo mundo. Sabe aquela pessoa que veio a primeira vez na igreja, na hora do almoço já está almoçando na casa do irmão? Tem gente assim, não tem? Tem. E são pessoas que onde elas passam, elas levam alegria. São pessoas que conseguem agregar outras pessoas, elas juntam todo mundo. Só que se ele estiver fora do equilíbrio, se ele estiver lá no extremo, pensa naquela pessoa que é inconveniente, que fala até pro cotovelo. Você cola a boca dele, ele continua falando com a mão. Ele não para. Só que essa pessoa fala tanto, que parece até que ela está mentindo às vezes, tanto que ela fala. Porque ela está no extremo.
É aquela pessoa que o culto começou, o ministério de louvor está lá em cima, está todo mundo de olho fechado cantando, com a mão para cima. Ele chega atrasado, porque o influente sem noção, ele sempre perde hora. Ele marca 2 compromissos para o memorário. E ele chega na igreja, o negócio já começou, está todo mundo de mão levantada orando. E ele chega e fala, e aí, tudo bem? E a pessoa abre o olho, porque ele é totalmente sem noção. E o pastor vê ele chegando, e ele vê o pastor, lá, ele vai lá, dá um abraço no pastor, desce e vai para o lugar dele. Sabe? Conhece alguém assim? Vamos pensar agora nas pessoas que estão do outro lado, lá na direita. São pessoas que têm a necessidade de se adequar, entender o que está acontecendo, perguntar, a energia voltada para dentro. E vamos pensar nessas aqui que são voltadas para pessoas. A esse a gente vai chamar de estável, tá? E a letrinha dele é o S, porque vem do inglês que é steadiness. Todas as letrinhas e tudo que eu estou trazendo aqui são as nomenclaturas originais dos autores. E o estável é aquela pessoa calma, tranquila, ótimos ouvintes, excelentes planejadores, tudo aquilo que eles começam, eles terminam. E o influente, ele começa um monte de coisa e não termina nenhuma. E o dominante? O dominante que é o resultado imediato, independente do que aconteça, é para ontem. Para o dominante, ele não se preocupa com qualidade, o negócio dele é prazo. Tá? E o estável é aquela pessoa que é calma, tranquila, adora cuidar de pessoas. Os estáveis, eles têm um cuidado genuíno, uma preocupação verdadeira pelas outras pessoas, tá? Tanto que aqui, se o dominante fosse uma ave, que ave ele seria? É a águia. Voa alto, olha longe, vai direto no ponto. O influente seria o quê? É o papagaio, né? Fala! E o estável? Que ave o estável seria? Não, a coruja não. Ele seria a pomba branca da paz. Que é aquela pessoa de paz, não briga com ninguém. Só que se ele estiver fora do equilíbrio dele, no extremo, é aquela pessoa que engole muito sapo, não fala a própria opinião, demora muito para decidir as coisas, tem medo, tá? Então, essa pessoa que se ela estiver fora do equilíbrio dela, ela pode ir numa sorveteria, como o caso de uma amiga nossa, e chega na sorveteria, todo mundo escolhe o sorvete, toma, a hora que acaba, olha para ela, está fazendo o quê? Escolhendo dela ainda. Porque e se ela não gostar? E ela vai embora sem tomar o sorvete. E o namorado dela, dominante, faz o quê? Não, ele critica. Porque ele não entende a necessidade dela. E o dominante, se eu chegar para uma outra pessoa dominante e falar assim, vamos lá, vai, escolhe logo esse negócio. Aí ele cata o primeiro que tem, porque para ele é tudo sorvete. Tá lá para tomar sorvete? Vou tomar sorvete. Ah, mas você quer de chocolate de morango? Não sei, é sorvete, me dá, tudo igual. O negócio é ele tomar o sorvete. O estável não, ele quer viver a experiência de tomar o sorvete. E ele tem que pegar o sabor, ele vai, sabe, é para dentro, não é para fora. E um não entende a necessidade do outro. E vamos para o último ali, Alguém que tem a necessidade, de novo, de se adequar, só que ele se adequa a tarefas. Esse nós chamamos de conforme. E o que ele busca? 2 coisas principais. Detalhes e processos. São pessoas que, assim, para tudo tem o jeito certo de fazer algo. Não dá para flexibilizar ou se adequar no meio do caminho. O que é certo é certo. Se o jeito de fazer é esse, o jeito de fazer é esse. São pessoas que... Sabe gente que vai fazer uma receita de bolo? E se está lá escrito assim, bata a massa 100 vezes para a direita. Ele bate contando. Porque se bater 101, para ele o bolo não dá certo. Está errado já. Então são pessoas que têm uma capacidade tremenda de elaborar processos. Tem uma capacidade tremenda de organização. Isso é bom? Isso é fantástico. Eu queria ser organizado, mas não consigo. Só que se esse cara estiver fora do equilíbrio dele, no extremo, pensa naquela pessoa que só vê defeito. Aquela pessoa crítica,
chata, que nada está certo, que tudo vai dar errado, pessimista, é essa pessoa. Parece que ela é profeta ao contrário, sabe? Para ele tudo vai dar errado. E aí vem um profeta falando alguma coisa boa, falando, não, esse negócio acho que vai dar certo. Não, para ele tudo o contrário. Mas isso se ele estiver fora do equilíbrio dele. E aí tem cada um deles aí, 2 palavrinhas para facilitar, para que vocês guardem. Ó. Então, o dominante, controle e resultado. O influente, conexão e validação, porque ele precisa se conectar com o maior número de pessoas possível. O estável, harmonia e segurança. E o conforme, detalhes e processos. E o que é interessante? Tanto o influente quanto o estável, eles têm uma dificuldade muito grande de dizer não, porque o foco deles é pessoas. Já os outros, o dominante e o conforme, eles conseguem falar não com a maior tranquilidade do mundo. Porque se não for aquilo que é o que vai levar para o resultado, ou o que vai dar certo, eles falam não de qualquer jeito. Não, não. E isso é uma coisa que traz muito conflito também, não é? Pensando em casal ainda, um vira para o outro e fala assim, mas por que você falou sim? Não era para a gente ir, não sei o quê. Eu falo, mas eu nem pensei na hora. E não pensa mesmo. Por quê? Porque não faz parte dele. Tem gente que fala assim sem pensar. Está no calor da conversa ali, fala assim. E tem gente que não, tem que pensar, entender, refletir. Tá claro isso aqui, turma? Guardar as coisinhas ali, mais ou menos? Vamos deixar esse negócio mais divertido? Ah, os casais. Posso te contar um segredo? Provavelmente você não conheça totalmente a pessoa com quem você vive junto há muitos anos. Sabe por quê? Porque muitas vezes vocês não tiveram nem oportunidade de conversar. E aí as brigas são recorrentes, acontecem pelos mesmos motivos, e aí tem gente que pensa assim, caramba, eu já falei isso 1 milhão de vezes, por que isso está acontecendo de novo? Sabe por quê? Como é que começa uma discussão de casal? Como é que começa uma DR? Como começa? Quem fala primeiro? Hã? Quem? Não é a mulher, cara, é o homem. Sabe como é que começa? A mulher não fala nada. Ela só... Aí o homem chega, pergunta, tá tudo bem? E ela fala o quê? Tá. Ele fala assim, não, mas eu tô vendo que você tá meio calada, você tá meio tenso, tá tudo bem mesmo? Tá, já falei que tá? Aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Perguntou 3 vezes, fez a parte dele, tá tudo certo, ok? A hora que ele vai virando as costas para sair, ela vira e fala assim, por que vocês fazem desentendido? Eu falo assim, não, então me fala o que aconteceu. Não, você sabe. Não sei. Sabe, lógico que sabe. Isso você fez de novo. Não, mas me fala o que aconteceu. Não falo, você sabe. Não, mas não sei, fala o que é. Aí numa dessas de fala, não fala, ela solta alguma coisa que ela tá ferida, ela tá chateada. E ela solta alguma coisa que bate na ferida dele. E ele fala assim, então agora ela vai ver. Aí ele lembra de uma coisa que não tem nada a ver do motivo que ela está chateada. E ela fala, porque você fez isso. Aí ela, mas quem falou que eu estou falando disso? Aí a discussão começa, e aí um não ouve mais o outro. Sabe o que acontece? Eu só fico esperando a minha vez de falar. Enquanto o outro está falando, eu falo assim, agora ela vai ver o que eu vou falar. Eu só estou pensando naquilo que eu vou falar para machucar o outro também. E aí acontece toda a briga. E a hora que ela fala assim, cara, brigamos por causa disso de novo. De novo. Achando que naquele momento de briga, quando eu falei, o outro ouviu. Mas o outro não ouviu. Ele estava já com... Não tem o microfone e o alto-falante? O alto-falante dele estava ligado, o microfone já estava desligado. Não estava entrando mais nada de som, só estava saindo. E aí tem uma outra coisa muito importante também. Se eu falar alguma besteira aqui, eu fizer uma piadinha sem graça, você vai vir tirar satisfação comigo?
Vai ou não vai? Não, por que não? Você não vai acordar comigo amanhã? Você nem me conhece. Qualquer coisa que eu falar aqui, você fala, esse cara não sabe o que está falando, deixa ele embora. Você não vai nem dar bola. Deixa o seu cônjuge, o seu filho falar a mesma coisa que eu falei. O que acontece? Mas na mesma hora você vai falar. Sabe por quê? O que pesa não é o que foi dito. É a expectativa de alguém próximo que me conhece fazer ou não alguma coisa. Então, quando eu falo uma besteira, eu não te conheço. Mas aquela pessoa que convive com você todo dia, você fala assim, poxa, mas como é que você pode falar isso para mim? Você me conhece, você sabe que eu não gosto disso, por quê de novo? E aí, de novo, você acha que essa pessoa te conhece. E aí o que faz você ficar chateado não é o que ela disse, é a expectativa que você tem dela não dizer. Então o que frustra não é o que a pessoa diz, é aquilo que eu coloco de expectativa nela dizer ou não. E eu entendo que a expectativa é a mãe da frustração, não é a outra pessoa. E aí geralmente a gente coloca a culpa em quem? Na outra pessoa. Só que eu não conheço direito aquela outra pessoa. Eu nem me conheço, quem dirá o outro? É ou não é? É. E aí, a gente pensa nos casais convivendo. Imagina um casal onde o marido é dominante e a mulher é estável. Pensa no marido grosso, rude, bruto. E a mulher só engole. E a mulher só engole. E a mulher vai perdendo aquela coisa da essência feminina. E a mulher começa a se cuidar menos, ela começa a arriscar menos, ela começa a ter menos vontade de fazer as coisas. E o homem cada vez mais cobrando, e a mulher fazendo cada vez menos. E aí um cobra e o outro não consegue dar. Porque lembra, o estável ele precisa de harmonia e segurança. E se essa pessoa não se sente segura, ela não faz. Ela nem fala, ela nem emite mais a opinião dela. E aí tudo que acontece na casa é porque o marido quer ir e a mulher fala assim, você não tem vontade de nada, porque parece que você não... E aí o marido quer o quê? O marido, de noite, sábado, ele quer? Quer. Ele quer. Você acha que essa mulher vai querer fazer alguma coisa? Ela quer é distância. Quando esse marido sai para trabalhar, ela dá graças a Deus. Fala assim, graças a Deus ele foi trabalhar porque eu vou ter um pouco de paz e não vai ter ninguém gritando na minha cabeça. Né, meu amor? Gente, é engraçado, mas isso gera tanta crise nos casais. Porque uma mulher estável que convive com um homem dominante, ela é muito machucada. Ela não tem segurança dentro da sua própria casa, com o seu próprio marido. Essa é uma ferida emocional, uma dor na alma, que só quem passa conhece. Então, é engraçado, né? Quando a gente fala, mas isso nos casamentos, nos relacionamentos, provoca crises que às vezes são irreparáveis, que às vezes geram até divórcio. Por isso que é tão importante a gente estar aqui nessa noite atentos a essas diferenças. Não para que a gente possa saber o perfil do outro, saber o perfil do marido, saber o perfil da esposa, dos filhos, também. Mas principalmente para que a gente possa saber o nosso. E de acordo com o nosso, a gente flexibilizar para a diferença que a gente tem com o outro. E eu quero aproveitar e contar aqui algo que eu contei nessa manhã também, vou contar um testemunho disso. Porque a nossa palestra, a nossa ministração de hoje, chama Celebrando as Diferenças. Não é acusando as diferenças, é celebrando as diferenças. É quando eu consigo olhar para o outro e mesmo diante de todas essas diferenças, conseguir olhar para o lado bom, conseguir olhar para a porção de Deus que há no outro, porque é na porção de Deus no outro que Ele abençoa a minha vida e é na minha porção de Deus que eu abençoo a vida do outro.
E o meu perfil, ele é dominante. E o do Jefferson é influente. Então, é um dominante e um influente. Os dois. Os dois são um nível alto. O meu dominante é alto e a influência dele é alta. E, gente, eu posso falar? A mulher dominante é chata. De verdade, é chata. Ela pega no pé. Por que você não me avisou? Por que está chegando agora? Onde você foi? E o influente desorganizado não lembra... O influente não sabe nem o que vai fazer à tarde. O dominante, ele quer saber. Porque para ele está focado no resultado. Como que você vai fazer hoje? Fala assim, eu nem sei. E aí a gente quer planejar o nosso dia e depende da pessoa. Você fala, e aí, o que vai fazer? Ah, não sei. Mas como não sabe? Não é normal não saber o que vai fazer no dia, né? Para o dominante. E aí teve uma vez, eu não lembro mesmo a situação, mas eu estava assim orando ao Senhor por graça, sabe? Ele tinha saído e eu fui fazer o jantar, estava lá na pia, cortando as coisas. E eu falei, nossa, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Porque quando a gente está no nosso extremo do perfil, eu, na minha dominância, quando eu estou numa dominância alta, que eu deixo o meu perfil me dominar, ou qualquer outro perfil que te domine, nós que somos mulheres, nós deixamos de edificar. E aí a gente sai do nosso papel de mulher que edifica para o papel da mulher tola, que destrói o lar com as suas próprias mãos. Então, muitas vezes, eu preciso orar, porque eu tenho um impulso de dominante. Apesar de ser cristã, né? Eu tenho o meu perfil de dominante, não me culpo por isso. E nem vocês também, com o perfil de vocês, quando surgiu o impulso de falar demais, ou de cobrar, ou de repente ser muito devagar, não saber dar aquela resposta, não se culpe. Porque foi isso e foi assim que Deus fez você. Só tente flexibilizar ao perfil do outro, mas não se culpe por quem você é. Porque se você se culpar por quem você é, você vai começar a ver defeitos em você, vai começar a se rejeitar, se comparar com outras pessoas, e aí daqui a pouco você não está mais ocupando aquele lugar que é seu, porque você já não sabe quem você é, já não sabe a essência de Deus que está em você, e aí você não consegue cumprir o seu propósito. E teve um dia que eu estava orando, falei, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria para lidar com o Jefferson. Porque tudo faz gracinha, nunca sabe de nada, uma desorganização, aquela coisa, né? E teve uma vez, nesse dia, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, Daiane, é o Jefferson que traz alegria para a sua vida. Porque o perfil dominante, ele não tem alegria na essência dele. Não tem. O perfil dominante é foco em resultado, ponto final e acabou e eu não quero saber. O dominante é assim. Ele nem para sentir alegria. Alegria para ele é perda de tempo. O dominante é assim. E eu sou muito assim. Então, quando eu parei para ouvir o que o Espírito Santo tinha a me dizer, ele disse, Daiane, o Jefferson, ele é um presente na sua vida. Porque o seu perfil, na essência, ele não é de brincar. Você percebe como o Jefferson te faz rir? E aí o Espírito Santo começou a trazer lembranças de momentos nossos em que ele me fazia rir. E que se não fosse ele, talvez eu não teria esses momentos. Então o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a olhar para o Jefferson com outros olhos. Eu comecei a olhar para o Jefferson, para aquela mesma porção que havia nele, mas a porção que me abençoa, que abençoava a minha vida. Então eu comecei a celebrar diferenças que antes eu via como defeito. E aí eu nunca mais reclamei do Jefferson. Nunca mais reclamei da influência dele. Então... E eu sendo desorganizado e bagunceiro, quem me traz isso tudo, esse foco, essa organização, é ela. E juntos a gente é capaz de fazer muito mais do que se estivesse cada um fazendo por si. E falando um pouquinho das diferenças, todo o perfil é diferente. Vocês viram que todos são diferentes? Como andar em harmonia em todos os perfis desse jeito? Porque se for parar para pensar, a gente não se dá bem com outros perfis, porque todos os perfis são diferentes. Então é onde a gente precisa colocar o amor acima das diferenças.
É quando a gente precisa submeter o nosso perfil ao Espírito Santo, para que Ele possa trazer graça, para que Ele possa nos fazer andar em amor, para que a gente viva mais celebrando as diferenças do que julgando o outro, do que trazendo condenação ao outro. Porque conviver com pessoas que nos acusam e que não nos aceitam como a gente é muito difícil, é muito pesado. Então, quando a gente toma a decisão de andar em amor e de amar a outra pessoa, a gente também está escolhendo passar por cima das diferenças. Amém? E qual que é o princípio mais básico do básico da essência do amor? Hã? Qual que é o princípio mais básico que sem isso não tem como existir amor? Ausência de julgamento. Para poder amar, eu tenho que abrir mão de todo e qualquer julgamento. Porque a partir do momento que eu estou julgando, eu estou na posição de juiz. E eu já não consigo mais olhar com amor. E quando a gente fala das diferenças e até da comunicação, eu chuto que isso aí aconteceu até lá na Torre de Babel. Porque percebe que você não precisa falar um idioma que o outro não entenda completamente. É só você ter o seu jeito e o outro ter o jeito dele. Porque imagina um lugar onde todo mundo é igual. Todo mundo se comunica da mesma forma. Todo mundo age do mesmo jeito. De repente um começa a ser mais detalhista, mais calmo. E o outro quer ver o negócio levantar rápido. Vai. Vai dar conflito? Pronto, caiu a torre já. Não precisa um falar e o outro entender. É mais fácil gerar conflito assim. Com os dois falando o mesmo idioma, mas entendendo as coisas diferentes. Você não precisa falar um negócio e o outro não entender nada. Eu chegar aqui e falar chinês para ele, se eu falar chinês para ele e eu for influente, ele for influente chinês, a gente vai se dar bem. Tem gente que viaja o mundo sem saber falar outro idioma. E o cara viaja, vai para onde for, pega o celular, faz mímica, dá risada e tá tudo certo. Você já viu gente fazer isso? A pessoa vai para outro país sem falar nada. E vai, se diverte, faz tudo o que tem que fazer e volta embora feliz. Compra um monte de presentinho ainda. Então, pessoal, não é a língua. Vai muito além disso. E muitas vezes eu não falo o idioma da pessoa que mora comigo. A Torre de Babel não está lá não. Está aqui. Viu? E tem que construir, porque senão você não chega no céu. E tem que ter a harmonia entre todo mundo. Mas, e se ele for, vamos mudar lá, ele estável e ela dominante. Sabe, você já ouviu falar em inversão de papéis? Onde a mulher manda na casa? Onde a mulher assume o papel que deveria ser do homem? Fala mais, meu amor. Não que ela seja assim, tá? Ela é um anjo na minha vida. A inversão de papéis infelizmente, ela é uma realidade na vida de muitas mulheres. Quantas vezes essa inversão de papéis também traz crise no casamento? Porque quando uma mulher, ela vive no papel do homem dentro da casa, o homem não está ocupando o lugar de líder dele. E a mulher não está ocupando o lugar dela. E ainda que seja uma mulher dominante, ainda que ela seja, de ter controle, ainda que ela seja aguerrida, ousada, ela não foi feita para estar no lugar do homem dentro de casa. Ainda que ela tenha dominância, ela não foi feita para estar no lugar do homem. E nenhum homem foi feito para estar no lugar da mulher. Então isso também gera muitas crises no casamento. E é um fardo pesado para a mulher. A liderança da casa, de tudo, é pesado para a mulher. Muitas vezes, até nas coisas pequenas, Aquela lâmpada que queima e fica em casa 2, 3 semanas no escuro, com a sala no escuro, com o quarto no escuro, porque o homem não trocou a lâmpada. E ela falou 2, 3, 4 vezes.
A máquina que quebra, a máquina de lavar que quebra. E também fala e fica lá. E ela esperando o homem, ele não vai. Até que uma hora alguém tem que fazer. E aí a mulher vai e faz. Mas o quanto isso é pesado para a mulher? E se muitas vezes o homem, nessa inversão de papéis, muitas vezes ele não troca nem a lâmpada, essa mulher vai contar com esse homem para quê? Mais. Entende? Então, muitas vezes, tanto a mulher e o homem são feridos, né, nessa inversão de papéis. Porque o homem também está ocupando um lugar que não é dele. E muitas vezes o homem se permite, porque está na palavra de Deus, que o homem ele foi criado para liderar. Né? Ele foi criado e o Senhor está acima do homem. E o homem e a mulher está abaixo do homem. Então, quando o homem também não ocupa o seu lugar, não significa que por ele ser estável e não ter esse posicionamento de liderança, ele não possa liderar. Ele pode, porque a semente do que Deus criou o homem, está dentro dele. E o perfil comportamental, ele não está abaixo da criação. Então, ainda que uma mulher seja dominante, ela ainda está submetida à identidade da criação dela. A mesma coisa o homem. Ainda que o homem seja estável, ele ainda está abaixo da palavra de Deus que o criou. Então, o perfil, ele não é uma sentença. Ah, eu sou assim, agora você tem que me tolerar assim, tá? Não. Olha, porque eu sou estável, eu vou ficar aqui quietinho na minha zona de conforto, não vou mudar. Olha só, porque eu sou dominante, você vai ter que aguentar eu gritando e mandando em você. Tá bom? Não. O perfil, ele não é uma sentença. Acima do perfil está a palavra de Deus, que tem um propósito para o nosso papel dentro da nossa casa. A mulher no seu papel e o homem no seu. Mas nós estamos, em primeiro lugar, submetidos à identidade nossa de criação, homem e mulher como Deus nos criou. Amém. Amém, glória a Deus. Entender disso tem que ser libertador. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu entendo se eu estou no extremo ou não. E eu busco equilíbrio junto com o outro. E quantas vezes nós precisamos conversar como casal? Conversar, brigar não, tá? Conversar. Ah, teve DR também. Não, mas teve. Não, conversar, um fala, outro escuta. Não, mas lembra que nós falamos aqui que o nosso casamento foi restaurado? Tinha muito conflito. Gente, é muito mesmo. Eu dei trabalho para ela. Era muito mesmo. O nosso casamento ele foi restaurado. De zero, assim, do nada, do chão, de frangalhos, ao que está hoje. Então, é maravilhoso quando a gente também consegue entender esse perfil comportamental, porque claro que foi a graça e a fidelidade do Senhor que trouxe a restauração, porque o que aconteceu no nosso casamento só Ele poderia fazer, mas a gente também reconhece a importância desse conhecimento de perfil comportamental, porque chegou no momento em que a gente precisou ter uma conversa muito franca. Olha só, o meu perfil é dominante. Você consegue lidar com um perfil dominante, sem deixar de satisfazer as minhas necessidades de mulher? Sem deixar de ocupar o seu lugar dentro de casa? Porque eu não quero o lugar de homem dentro de casa. Eu quero ser dominante, mas no meu lugar de mulher. E ele também. E eu, com as minhas gracinhas. Você está disposta? E tem um desafio maior, porque a mulher dominante, depois de um tempo, ela bate no peito, ela sente orgulho de ser responsável pela casa. Tem muita mulher que ela bate no peito e fala assim, porque eu fiz, eu aconteci e tal, aquela coisa toda. Só que sabe qual a maior necessidade da mulher? Até antes de se sentir amada, se sentir protegida. E essa mulher que toma a frente de tudo e faz tudo, ela protege todo mundo, mas quem protege ela? Cansa. E na verdade, passa a ser uma mulher irritada. Esse posicionamento da mulher, ele é para ela se reafirmar.
Então, quando a mulher, mesmo dominante, que ela, nossa, bate no peito, porque eu faço isso pela minha casa, porque sou eu que mando no meu marido, porque quando ela bate assim no peito, com esse orgulho todo, não reconhecendo que o papel dela dentro de casa não é esse, ela está buscando uma afirmação de si mesma. E sempre quando a gente busca uma afirmação de si mesmo, a gente denuncia uma ferida emocional, um lugar na alma que está ferido, uma dor na alma, um lugar que não está ocupado. E aí eu estou tentando ocupar esse lugar como? Uma posição que me vangloria, que me reafirma. Então, muitas vezes, quando nós estamos no nosso perfil, no extremo, existe uma dor emocional por trás, existe uma ferida emocional, uma máscara que a gente veste para se defender, ou até mesmo como fuga. Uma fuga da verdade, daquilo que a gente sente, dessas dores, dessas feridas emocionais, e que a gente não sabe como fazer de outra forma para suprir isso também. E vamos ver um outro exemplo de casal onde ele é conforme e ela é influente. Lembra? O conforme é aquela pessoa mais reservada, atento a detalhes, processos. E o influente fala com todo mundo, conversa demais, desorganizado, bagunceiro. E aí conhecem-se e começam a namorar. E no namoro, sabe o que é interessante? Eu me encanto por aquilo que falta em mim. E aquilo que o outro tem e eu não tenho, é algo que me encanta. E aí o homem conforme, calado, introspectivo, olha para aquela mulher que fala sem parar. E sabe o que ele pensa? Quanta vida essa mulher tem. Olha que linda a forma dela falar sem parar. É essa vida que eu preciso em mim. E eles vão para o restaurante e ele senta, encosta e fica ouvindo ela falar. Papapá. E a mulher olha para ele e fala assim: ai, que fofo, ele me ouve. Eu sempre quis um homem para me ouvir. E aí casam. Quando volta da lua de mel, ele já vem com protetor auricular já. Chega em casa e fala assim: mulher, quando é que você vai fechar essa matraca? Não te aguento mais ouvir falar. E a mulher fala assim: mas só eu falo, você não fala nada, você não conversa comigo, eu preciso conversar. Você não fala nada, você não fala o que você pensa, o que você sente, eu falo tudo, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso, o que eu falo. Você não fala, por que você não fala nada? Fala alguma coisa? Fala comigo, por que você está rindo? Você não leva nada a sério, né? Você não leva nada a sério o que eu falo. Você está rindo, você não fala porque você deve estar aprontando alguma coisa. Eu vou descobrir, eu vou saber o que você está aprontando e você vai ver. Já começou a briga. Porque o cara não está fazendo nada. É uma violência mental isso. Ela quer arrancar alguma coisa dali que não tem. Não tem o que tirar. Porque na cabeça dele não tem nada. Não está passando tudo isso que ela... Porque na cabeça do influente é uma enxurrada de emoções. E tem perfil que não significa que ele não sinta, mas ele não expressa. Então, o dominante e o influente, eles são viscerais. O que vem, sai. Está com vontade de chorar, chora. Está com vontade de rir. Aí abraça, aí briga, aí abraça de novo. Ele é muito emotivo. O estável e conforme não. Eles são para dentro. E eles têm dificuldade de expressar a emoção. Então, o estável ganhando loteria, ele pode chegar aqui e falar: pastor, tenho testemunho, estou muito feliz. Ganhando loteria. Deus me abençoou. Tem gente que vai falar assim: é mentira desse cara. Porque se eu tivesse ganhando loteria, eu estaria pulando lá em cima. Só que se acontece alguma coisa muito ruim, ele vem aqui do mesmo jeito. Pastor, preciso de ajuda, estou destruído por dentro. Minha casa pegou fogo. E não tem emoção. O influencer, ele ganha na loteria e começa a chorar sem falar nada. Ele pega o papel, ele olha o papel e já começa a chorar. Por isso que a hora que está tendo louvor aqui em cima, você vê as pessoas lá embaixo, tem gente que está de olho fechado, pulando, se acabando de chorar. E tem gente que está tranquilão assim. Não significa que ele não esteja sentindo. É só a forma dele manifestar. E ok. Dos 4 perfis, qual o melhor dos 4?
Qual o melhor? Qual? Não é o estável. Sabe qual é o melhor? É o meu. Sabe qual é o melhor? Fala você aí, fala o meu. O seu, porque Deus te fez assim. E se você não gosta do seu perfil, é porque aconteceu alguma coisa no seu momento de vida, na sua infância, que faz com que você se cobre hoje. Eu vou explicar isso agora. Só que antes, deixa eu dar um último exemplo de casal, que é ele influente e ela conforme. Ela já falou que assim, nossa. Ups, volta um. Então, o que acontece? O homem influente, pensa naquele cara que conversa com todo mundo, fala pra caramba, por onde ele passa ele faz amizade. E a mulher? Não. A mulher conforme, ela é calada. Ela está sempre de olho em tudo. E ela olha para ela e fala assim, mas tem que falar com todo mundo? Tem que cumprimentar todo mundo? Mas se tem que cumprimentar, tem que ser com um abraço todo mundo? Tem que ser tão dado assim? Mas você tem que fazer amizade com todo mundo onde você vai? Tem que falar tanto? E o homem? Como você é chata? Para de ficar no meu pé. E se a mulher tiver alguma ferida, como a Dai comentou, isso fica pior ainda. Se a mulher tiver uma ferida de traição com um homem desse, se ela já trouxer desde a infância uma ferida emocional de traição, como que ela fica com um homem desse? Que cumprimenta todo mundo, que sai abraçando todo mundo, que pega o contato de telefone de todo mundo, que tem que conversar com todo mundo. Como fica? Essa mulher vai ser muito mais machucada do que cuidada nesse relacionamento. Por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho de perfil comportamental, mas não só isso. Porque lembra que eu disse? O perfil comportamental, ele não é uma sentença. Então eu preciso ter amor o suficiente pelaquela pessoa que eu estou, para também entender os meus limites. Até onde eu posso ir com essa pessoa? Quais são as feridas emocionais que ela tem? Porque quando eu tomo uma posição arrogante, de só caminhar no meu perfil, não levando em consideração o outro, eu estou fazendo tudo, menos amando aquela pessoa. Eu não estou sendo a porção de bênção, principalmente na vida dela. Eu posso estar sendo na vida de um monte de gente, mas não na vida daquela pessoa, que talvez é a única pessoa que está verdadeiramente do meu lado, é a única pessoa que está comigo, é a única pessoa talvez que eu tenha mais que valorizar. E aí eu estou sendo uma porção de bênção na vida de várias pessoas, menos naquela pessoa. Então é muito importante a gente entender de perfil comportamental, mas não pegar isso como sentença. Nossa, guarda isso que ela falou. Que muitas vezes eu estou sendo porção de bênção na vida de outras pessoas, mas não na vida daquela pessoa com quem eu vivo. Guarda essa frase? Guarda. Porque Daqui a pouquinho isso, eu vou falar dela. Porque isso mostra a ausência de amor. Entende? E com Deus não é amor. Deus é amor. Então, quando eu estou deixando que a minha atuação, a minha presença na vida da outra pessoa seja de ausência de amor, eu estou deixando de expressar Deus na vida dela, o amor de Deus na vida dela. E aí, falando de feridas emocionais, o que cura as feridas emocionais é o amor. Então, quando eu estou agindo dessa forma, só dentro do meu perfil, só sendo quem eu sou, não tendo limites para respeitar a ferida daquela pessoa, para não amar aquela pessoa, eu estou machucando essa pessoa. E não estou sendo usada por Deus para curar. Porque, se a gente for parar para pensar, as nossas feridas emocionais, todas, elas vieram de pessoas. E Deus também expressa e traz cura para a nossa vida também através de pessoas. A ferida e a cura vem através do relacionamento. Só que para isso, para que eu possa ser bênção, para que eu possa ser a porção de Deus, para que eu possa ser a cura na vida da outra pessoa, eu preciso escolher mais andar em amor do que andar por mim mesma. Isso é Deus, não é? Deus fez isso por nós, não foi? Ele deu o maior exemplo. Ele renunciou. E esse é o maior exemplo para nós.
para que nós possamos, de fato, ser cura na vida da outra pessoa. E adivinha quem é a primeira pessoa a abrir uma ferida em outra? Quem é a primeira pessoa? Quem? Papai e mamãe. Papai e mamãe são as primeiras pessoas a abrir as primeiras feridas na vida de qualquer ser humano. Então adivinha quem abriu suas primeiras feridas? Seu pai e sua mãe. E quem abriu as primeiras feridas dos seus filhos? Não, nós não. Eu abri das minhas filhas. Cada um com o seu. Tá? Cada um com o seu. Eu já tenho as minhas lá. E olha o que acontece. Quem tem irmão aí? Quem tem mais de um filho? Você ama os seus filhos da mesma forma? Você consegue conviver com eles da mesma forma? Não. E vamos pensar num pais dominantes com filhos que sejam dominantes também ou filhos estáveis. Como é que esses filhos vão se sentir? Porque o pai dominante é focado em quê? Resultado, controle, vai, faz rápido, chega logo e tudo mais. E ele olha para os filhos dominantes e ele fala o quê? Um pai dominante olhando para um filho dominante, ele vai falar o quê? Meu garoto, olha só, vai, resolve, faz, esse menino tem iniciativa, olha como joga bola, e olha como faz isso, faz aquilo. E ele olha para o filho que é estável e diz o quê? Come logo esse negócio, menino. Vai, engole logo, põe comida na boca e não come. Vai, olha isso aqui, seu irmão já acabou de comer tudo, você está enrolando ainda. Vai, come logo, menino, para de enrolar. Vai tomar banho, mas você está no banho ainda. Seu irmão já está pronto, trocado, você está enrolando ainda. Essa criança estável, será que ela vai ter liberdade para arriscar, para aprender, para se esforçar? Cada vez mais ela vai murchando. E aí quando esse pai fala dos filhos, ele fala assim, não, esse aqui faz tudo, esse rapaz aqui é uma beleza, olha aqui. E o outro? Ah, o outro é bonzinho. Ele é bonzinho. Quietinho, obedientezinho, sabe? Mas não sei, às vezes eu acho que ele tem algum probleminha, porque ele é tão devagar. É sério? E as primeiras feridas começam aí, com a comparação entre irmãos. Só que esse pai faz isso de propósito, ele nem sabe o que está fazendo. Ele nem percebe, porque para ele, se ele tratar os dois da mesma forma, ele está fazendo o que é certo. Só que não, cada um tem que ser tratado da forma como é da sua necessidade de natureza. Quantas vezes eu vejo o pai que nasce o mais novo, o mais velho, nasce o primogênito ali, aquele é o cobaia, né? Aquele ali, o pai erra, acerta, um monte de coisa. A hora que vem o segundo fala, pai, quero tal coisa. Não. Por quê? Porque o seu irmão não teve, você também não pode ter. Mas às vezes não é nem na natureza do mais velho, o mais velho nem pediu, ele nem quis. E o segundo é outra pessoa, é outro. Até o pai é outro. É outra realidade de conhecimento, é outra realidade socioeconômica. Tudo muda. Aquele pai já é diferente do pai do primeiro filho. E ele quer tratar o segundo igual tratou o primeiro. São seres diferentes. Mas será que dá para piorar isso aqui? Dá para piorar, ó. Como? Pais conformes, com filhos dominantes ou filhos conformes. E esses pais, para eles sempre tem o jeito certo e o jeito errado. Programados, detalhistas, introspectivos, calados. E a criança dominante? Agitada, vai, faz e quer aprender, conhecer o mundo, explorar. E a criança conforme? Quietinha, calada, não é de muitas amizades na escola. E como é que esse pai, essa mãe vai lidar com o filho dominante? Para, menino, não te levo mais para sair comigo de casa, hein? Me faz passar vergonha, sossega. Senta na mesa e come. Olha o seu irmão comendo, que bonitinho. Olha, seu irmão comportado e você assim, credo, parece um bichinho. Sossega. E aí, pessoal, eu já vi mãe
nesse perfil aqui, pegando o filho, falou assim, eu vou levar essa criança num médico para ver se dá algum remédio para ele acalmar, porque eu não sei mais como lidar. E é sério isso. Mais de 30% dos diagnósticos de transtornos de déficit de atenção hoje, sabe TDAH? Tá na moda? Tá na moda, né? Mais de 30% dos diagnósticos não são reais. O que acontece é isso aqui, ó. Perfis de pais que não sabem como lidar com os filhos. E aí, qual que foi a frase que eu pedi para vocês guardarem que a Dai falou? Quem lembra aí? A porção da bênção sobre as outras pessoas e não sobre as pessoas que estão comigo. Sabe com quem você vai geralmente externalizar a maior parte das suas feridas? Com quem está perto de você. E se você não tratar as suas feridas, você vai sangrar sobre as pessoas que você mais ama. E pensando nisso, como é que se cria o papel de um vilão? Sabe o papel do vilão? Sabe a novela? Aquela pessoa que faz mal para todo mundo? Aquela que todo mundo odeia? Como é que se constrói o papel de um vilão? Já pensou nisso? O vilão é aquele que faz maldade? Sim ou não? O vilão fazer uma coisa ruim já é o suficiente para tornar ele vilão? Não é. O que mais precisa para o vilão ser malvado de verdade? O vilão ser malvado de verdade, odiado pela audiência, ele tem que se fazer de bonzinho. Se o vilão não se fizer de bonzinho, ele não é um vilão tão bom. Qual foi o papel aí uma das maiores vilãs do Brasil? Quem lembra? Vocês assistiam a novela, né? Carminha, Avenida Brasil, ela era a maior vilã. E o que acontecia? Por que ela era considerada tão vilã? Não é porque ela fazia maldade. É porque o espectador que está em casa assistindo TV, vê a Carminha falando aqui com alguém que ela quer passar a perna, que ela quer trapacear, que ela quer fazer mal. Só que ela se faz de boazinha. E ela chega e fala assim, ai, Daiane, você é tão importante para mim, e você é especial, eu vou fazer de tudo pela nossa amizade, porque você é tudo que eu tenho. Oh, Daiane. Aí ela vira, muda o quadro. E aí a Carminha está falando com outra pessoa, vamos fazer aquele plano para que a Daiane morra e a gente fique com toda a herança dela. E quem está assistindo olha e fala assim, caramba, essa Carminha é muito malvada, porque ela se faz de boazinha, mas ela está fazendo coisa errada. E aí, quem está assistindo a isso, olha para aquela pessoa com raiva. Estão acompanhando o raciocínio? E aí imagina eu como pai, que vou na igreja, vou com os meus filhos, corrijo eles, falo um monte de coisa de Deus, falo um monte de coisa do que é certo e errado. Na igreja eu corrijo outras pessoas e eu falo o que aquela pessoa deveria fazer, falo do que é certo, falo o que é errado. E eu chego em casa e faço tudo o contrário com meu filho. Meu filho vai olhar para mim e falar assim, peraí, para tudo. Peraí, meu pai falou isso, fez isso com aquela pessoa. Meu pai ajudou aquela outra pessoa. Mas agora está na minha vez, ele não fez. Meu pai não é tão bonzinho assim. Ele se mostra de um jeito na frente das pessoas, mas aquele é diferente. E aí o próprio filho começa a olhar para o pai como o quê? Um vilão. E o pai, que era o maior herói daquela criança, de um dia para o outro vira vilão. Você já viu isso acontecer? E aí a gente vê o porquê tem tantas famílias que estão cada vez mais destruídas. Por conta de incongruência. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Para os outros que estão fora vai fazer diferença? Nenhuma. E para aquela criança? Acabou de abrir as primeiras feridas emocionais. E aí,
para eu fechar esse raciocínio, ao invés daquela regra de ouro, a gente tem que usar a regra de platina, que é trate as pessoas como elas precisam ser tratadas. E eu sabendo quem eu sou, qual o meu perfil, eu vou entender melhor o que eu posso estar fazendo de mal para as pessoas com quem eu convivo. O principal disso aqui não é que você mude as pessoas, é que você consiga ser melhor para as pessoas. Porque está em mim, não está no outro. E aqui tem o que constitui as porções minhas e da minha esposa. Todo mundo tem um pouquinho de cada um dos 4. Todo mundo. Então ela tem mais do dominante e eu tenho mais do influente. Daria para ter os 4 cheios? Não. Só uma pessoa teve os 4 cheios. Adivinha quem foi? Jesus. Jesus tinha os 4. E se você quiser saber mais sobre isso aqui, você vai ler lá em Ezequiel 1. A partir do versículo 5, ele vai discorrendo sobre as 4 faces de Jesus. Quem lembra aí? A águia, o leão, o boi e o homem. Trata desses 4 perfis, usando essas características que eu fui trazendo para vocês. E todo mundo tem um pouquinho mais, um pouquinho menos de cada uma das porções. E dá para conviver? Dá. Se eu souber celebrar e complementar as diferenças. E Jesus, ele é o único que nos supre completamente. Então, se a gente tem a ideia de que a outra pessoa vai suprir as nossas necessidades emocionais, isso é uma expectativa enganosa. Porque isso não vai acontecer. Porque só Jesus, ele preenche, ele entende a necessidade do dominante, ele entende a necessidade do influente, ele entende a necessidade do estável e ele entende a necessidade do conforme. Então é só ele que vai nos preencher completamente. E ele não vai, ele também talvez não, ele é o único que não vai fazer feridas emocionais em nós, porque ele é perfeito. E quando nós temos um Deus perfeito, quando a gente entrega o nosso coração verdadeiramente a Jesus, que é um Deus perfeito, Ele cura o nosso coração das feridas emocionais. Porque Ele é perfeito. Então, um Deus perfeito, Ele nos preenche também de forma perfeita, de forma completa. E o Jefferson comentou um pouquinho sobre... Ainda agora que você falou, eu tinha falado algo de manhã. Você falou, eu esqueci. Mas você vai falar mais alguma coisa, amor? Não? As feridas emocionais, como o Jefferson comentou, vêm pelos pais, né? Vêm através dos pais. E a maior dor, o maior estrago que uma ferida emocional faz é corromper a nossa identidade. Porque quando a gente é dominante, ou influente, ou estável, ou conforme, mas que os nossos pais têm perfis diferentes, que há essa comparação entre irmãos, isso corrompe, em primeiro lugar, o meu relacionamento, a minha confiança, a minha segurança com os meus pais. Isso também gera rivalidade com o meu irmão. Porque eu começo a me comparar. Por que minha mãe aceita mais o meu irmão do que eu? E daqui a pouco eu estou sentindo raiva do meu irmão sem nem saber. Sem ele nem saber o porquê. Mas porque a minha mãe está gerando comparação. E essas feridas emocionais pelos pais, elas corrompem a nossa identidade. Por isso que muitas vezes, eu não sei se de repente você, aí no seu lugar, enquanto o Jefferson falava... pensava sobre o seu perfil e pensava assim, não, mas o outro perfil é mais legal ser estável. Ou é mais legal ser conforme. Ou olha só, é dominante. E de repente, se em algum momento você fez isso, você de alguma forma achou mais legal outro perfil que não é o seu, isso é um sinal de que você de repente não está se aceitando. É a sua identidade que está corrompida.
Se muitas vezes você vê outros perfis, vê outras pessoas melhor que você, mais legal, mas você não consegue ver isso em você, você está gerando uma comparação. E se você olha um outro perfil, uma outra mulher que é mais legal, nossa, que é mais independente, que faz, e você não, você está colocando ela numa posição mais alta e sem se dar conta, você está se colocando numa posição mais baixa, numa posição inferior. E se você se coloca numa posição inferior aos outros, vai ser difícil de se aceitar. E quando você não se aceita, uma das maiores perdas que a gente tem quando a gente não se aceita, é porque a gente não consegue ocupar o lugar do nosso propósito. Porque ainda que o nosso perfil seja diferente de outras pessoas, ou daquela pessoa que, nossa, olha só quanta coisa acontece na vida dela, e parece que na minha não acontece. Será que você está dentro da sua essência, de como Deus te criou? No seu papel, para que você possa de fato cumprir um propósito? Porque toda a porção de Deus dentro de nós, todo o perfil que Deus nos deu, mesmo que seja diferentes, Ele vai nos auxiliar, Ele vai nos capacitar para cumprir o nosso propósito. Um exemplo é eu e o Jefferson ele viaja muito. E tem meses que eu vejo ele só 3 vezes no mês. Tem meses que eu vejo ele passa um dia para o outro em casa, no outro dia já vai. Se eu não tivesse o perfil dominante, como que ia ser? Como que ia ser para educar os filhos? Como que ia ser quando o carro quebra? Quando ia ser quando uma filha ficasse doente? Então, o perfil que Deus me deu, ele pode não ser o mais paciente, como é o estável. Ele pode não ser o mais alegre, como é o influente. Mas é o perfil ideal que Deus me deu para que eu possa ocupar o meu lugar nesse tempo e cumprir o propósito que Deus me deu. E assim também é na vida de cada um de vocês. Então, cada vez que vocês, de alguma forma, estão rejeitando o próprio perfil, é uma parte do propósito de vocês que estão sendo deixada de se cumprir. Então, há um lugar para cada um de nós. Há um papel e há um propósito para cada um de nós. Mas a gente só vai conseguir desempenhar esse papel e viver o nosso propósito quando a gente aceitar quem Deus nos fez para ser. Parar de se comparar com as outras pessoas. Entender a nossa importância no reino. Aquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. Isso é reino. Amém? Eu quero finalizar com uma palavra que está em 1 Coríntios 12. Quem puder abrir, 1 Coríntios 12. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quer dominantes, quer influentes, quer estáveis, quer conformes, todos fazem parte de um único corpo. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Um corpo não é só o dominante. Um corpo não é só o influente, não é só o estável, não é só o conforme, mas são muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se um dominante disser, eu não sou influente, nem por isso, nem porque você é influente, você deixa de ter a sua importância. Nem porque você é estável, porque você é conforme, você deixa de fazer parte do corpo.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estará o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Um dominante não pode dizer a um estável, eu não preciso de você. Um estável não pode dizer a um conforme, a um influente, eu não preciso de você. Seguir independente. Um corpo, ele não é independente. Cada parte de nós, cada perfil de nós, ele complementa o corpo para que um ajude o outro. Porque se todos forem de um só perfil, só dominante, só conforme, como seria o corpo? Talvez o corpo não existiria. Mas porque os nossos perfis se complementam, porque nós somos membros do corpo, então é possível ser corpo, porque somos diferentes. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegrem com ele. Isso é o corpo e é parte do que nós fizemos parte. Mas a gente precisa antes reconhecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. E que a diferença é a porção que Ele colocou em nós, para que a gente pudesse fazer da igreja e fazer do corpo vivo. Porque talvez se tivesse só dominante, só influente no corpo, talvez seria um corpo morto. Porque os perfis, eles se completam. E para que você, quero repetir isso mais uma vez, que para que você possa estar no seu lugar, cumprir o seu papel, cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito, antes é necessário você aceitar quem Deus te fez. Porque quando você rejeita o seu perfil, a sua essência, a parte, a porção da imagem e semelhança que Deus fez de você, você pode estar rejeitando até mesmo o próprio Deus. E aí, a ação dele na sua vida fica completamente limitada. E aquilo que Deus colocou em nós, a porção que Ele colocou em nós, é como se fosse uma semente de potência. Uma semente de potência que quando a gente desenvolve, aí sim, a gente pode chegar a lugares altos, aos lugares que Deus preparou para nós. Porque a palavra dele diz isso, né? Que os sonhos dele são maiores que os nossos e os planos dele é maior que o nosso. Então, grandes coisas o Senhor tem para nós, grandes coisas o Senhor tem para a sua igreja. Mas antes é necessário a gente tomar posse da nossa identidade de criação, do qual Deus nos criou, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém.